E aí eu comecei a ficar ali, quase que uma meninice espiritual, eu falo. Comecei a ficar folgado, comecei a meio que discutir com Deus. Aí eu cheguei e falei, Senhor, é o seguinte, hoje eu vou orar em línguas, que era algo que eu queria, eu sentia que era uma evidência do batismo. Então eu vou orar em línguas, não é possível, eu já vi tantas pessoas que eu acredito que tenham feito tantas coisas ruins quanto eu já fiz, então acho que não é por pecado, já confessei tudo que eu tinha para confessar. Eu até brinco que eu confessei pecado que eu nem tinha cometido, só para ter uns créditos com Deus. E aí eu falei, não, eu vou ficar. Aí parei ali, comecei a orar em línguas, comecei a falar para Deus assim, eu vou orar em línguas. E eu lembro que tinha uma certa palavra que me vinha, que eu ouvia muito, eu falei, eu vou ficar repetindo essa palavra aqui, Deus, não é possível, eu vou imitar. Eu falei assim, eu vou imitar. Só que hoje eu tenho entendimento, é isso que eu ensino até para os meninos, né? Que o que eu falei que era imitar era o meu ato de provocar a minha fé. Era o ato de bater a porta e falar, Senhor, eu estou aqui. Senhor, eu quero te conhecer, não por ouvir falar, eu quero te conhecer não porque eu vi e a pessoa falou, mas eu quero ter a minha experiência. Se revele a mim. E eu fiquei ali. Eu lembro que eu fiquei uns minutos, 5 minutos, 10 minutos repetindo essa palavra, mas aqui na minha mente eu estava buscando o Senhor. E aí o que acontece? Como diz Hebreus 11:1, né? A fé, ela é plena convicção das coisas que se esperam e a prova daquilo que não se vê. E aí eu fiquei nesse momento meu, então é como se eu tivesse saindo, transicionando do meu homem natural, né, para os meus movimentos, Senhor, eu quero te conhecer, para o meu homem espiritual. Então, começou muito assim, natural. Começou realmente, eu ouvia o que estava falando, eu sabia o que estava falando. Não foi um negócio do tipo... Acho que, na minha experiência, eu pensei que ia ser como Isaías 6. Que Deus ia mandar um serafim, pegar a tenaz, uma brasa e pôr na minha boca. Eu falei, agora eu vou orar em línguas. Não, mas foi natural. Mas esse natural foi o que ativou o sobrenatural. E aí eu fiquei ali, de repente... Eu com aquela palavra e aí de repente uma outra palavra e a hora que passou um tempo, né, eu senti o Senhor falando comigo. Quais são essas outras palavras que você está falando aí? Parece que são novas, né? Aí quando eu percebi, aí foi quando virou a chave. Aí nesse momento que a minha mente acessou o Senhor, foi algo assim, porque até então eu não orava em línguas, eu nunca tinha caído debaixo do poder do Espírito ou da presença de Deus. Tinha resistências quanto a isso. Quando isso aconteceu, parece que algo dentro de mim explodiu. E eu lembro que aí eu comecei a orar em línguas de forma assim intensa, descontrolada. As palavras começaram a vir como se fosse um turbilhão, né? E aí, ao mesmo tempo, comecei a chorar, porque eu falei, eu não acredito, ele veio. Aí eu comecei a sentir a presença de Deus e como se uma nuvem espessa, mas o próprio Deus entrasse no meu quarto, assim. Aí quando eu senti isso, eu lembro que eu não tive controle algum do que aconteceu, porque o meu corpo como se tivesse desligado, sabe? Eu caí de cara no chão, né? Eu lembro que eu até orando em línguas, né? E a Bíblia fala que quando a gente fala em outra língua, né? A gente está falando em mistérios, a alma fica infrutífera. Então a minha alma infrutífera estava brincando comigo ali falando, né? Tipo assim, nossa, não consegui nem pôr a mão, sabe? Tô aqui babando com o rosto no chão e não consigo parar de orar em línguas. Eu fiquei ali, eu sei que foi uma experiência muito forte, que eu fiquei cerca de umas 3 horas orando em línguas, né? E aí, né, aquele ambiente de glória, eu não conseguia levantar o meu dedinho, né? Eu entendi depois, quando eu fui mergulhar nas escrituras, né, quando Salomão vai inaugurar o templo, e aí os sacerdotes vão para apresentar os seus sacrifícios, e o texto diz que a nuvem de glória de Deus, né, a sua Shekinah, invade aquele lugar de modo que eles não conseguiam ficar em pé. Todos. Então eu senti isso, eu não consegui ficar em pé em nenhum momento porque eu sentia algo nas minhas costas como uma densidade de Deus, tipo, como se Deus estivesse realmente do meu lado ali. Depois dessa experiência, tudo mudou. E a partir dessa experiência, quando eu comecei a discipular os meus jovens, a inspirar os meus jovens, né, eu sempre falei, cara, a primeira coisa que você tem que ter é uma vida relacional, uma vida verdadeira de intimidade com o Espírito Santo.